oferecimento de Clínica Estética Mactube. Realce sua beleza e eleve sua autoestima. Neo Esportes, os melhores equipamentos esportivos e fardamentos do Amazonas. E Comedy Club Manaus, a melhor casa de humor do norte do Brasil. Tamo no ar! Hoje é dia 1º de agosto, é o 213º dia do ano. Faltam 152 dias para acabar o ano, que bom. No dia 1º de agosto de 1912 foi inaugurada a Estrada de Ferro Madeira-Mamoré, hein? Uma estrada de ferro importantíssima para o norte que infelizmente foi abandonada. Tem até hoje um monumento lá em Rondônia, vale a pena quem for a Porto Velho dar uma passada lá para ver, é bem bacana. Hoje também é aniversário de nascimento de Yves Saint Laurent, estilista francês. Ney Matogrosso, talentosíssimo, tá rolando o filme dele aí, assistam. Aniversário da Bruna Lombardi também, do Jason Momoa, que é o Khal Drogo de Game of Thrones. Do Marcos Mena, cantor do LS Jack, nem sei se ele tá no LS Jack mais. E do José Padilha, o diretor de Tropa de Elite, cara super talentoso. E além de Tropa de Elite, assistam 174, Última Parada também, é muito bom. Hoje é dia mundial da amamentação, parabéns a todas as mamães, amamentem, você que é pai também estimule, contribua para que a sua esposa, para que a sua companheira, para que as pessoas amamentem, porque é muito importante para a saúde dos bebês. Hoje é dia nacional do selo também, né? Será que ainda tem filatelistas, cara? Hoje em dia você quase não manda mais carta pelo correio, né? Enfim, vamos lá. E hoje também é dia do poeta de literatura de cordel. Cara, literatura de cordel é muito lindo. Parabéns a todos os nordestinos que o fazem. Sou eu! 19h02 em Manaus. Vamos fazer aqui o nosso primeiro giro de notícias, saber o que é a notícia hoje nos portais progressistas do Brasil, qual é a pauta, o que tá rolando. Vamos lá, chama a vinheta. Sabe o que está acontecendo no mundo agora? O Amil te conta aqui mesmo na Web Rádio App. E eu conto agora. Manchete do perfil politicoam.com.br, portal parceiro da Web Rádio App. Câmara declara perda de mandato de 7 deputados e dá posse a substitutos. Após decisão do STF sobre sobras eleitorais, a Câmara cassou os mandatos de 7 parlamentares do Amapá, Distrito Federal, Tocantins e Rondônia. Hugo Mota convocou novos deputados que devem tomar posse em até 30 dias após a retotalização dos votos de 2002. Isso ainda não é, gente, reflexo da decisão que diminuiu o número de parlamentares, tá? Isso aí é uma outra questão que teve a ver com o cálculo de quociente eleitoral e gerou essa alteração. Manchete da Carta Capital aqui. Organização criminosa miliciana e covardes. O forte discurso de Moraes na retomada dos trabalhos do STF. Na volta do STF, Alexandre de Moraes criticou bolsonaristas que buscam sanções dos Estados Unidos contra o Brasil, chamando-os de traidores, que é o que eles são. Ele afirmou que não se intimidará e seguirá investigando tentativas de golpe com o apoio de Barroso e Gilmar Mendes. Na verdade, gente, o que se diz aqui com o apoio de Barroso e Gilmar Mendes não é que ele vá continuar investigando com o apoio deles. Eles são, primeiro que o STF só investiga o que está no âmbito de inquéritos, mas em regra quem investiga é o Ministério Público, é a polícia. O que se quis dizer aqui, e aqui não foi nem culpa dos ministros, o texto da reportagem aqui não ficou muito bom. Depois da fala do ministro Alexandre de Moraes, falaram também o ministro Barroso e o ministro Gilmar Mendes. Isso significa que só eles ali estão apoiando o Alexandre de Moraes e defendendo o STF? Não, é porque ali está se respeitando uma tradição. Que tradição é essa? Quando fala o presidente da corte, ele fala pela instituição. Quando fala o decano da corte, ele fala pelo corpo de ministros. Ou seja, houve a fala do ministro que está sendo perseguido, que está sendo atacado. Houve a fala da instituição através do ministro Barroso. E houve a fala de todos os ministros através do decano, que é o Gilmar Mendes.
Então, sim, houve o apoio esperado, como não poderia deixar de ser, ao ministro Alexandre de Moraes. Vamos seguindo aqui, manchete do Brasil de Fato. Entenda o passo a passo para eventual extradição de Zambelli. Decisão final é política. Carla Zambelli, presa em Roma, enfrenta processo de extradição que pode durar até 2 anos. Sua cidadania italiana e alegações de problemas do sistema prisional brasileiro podem complicar o caso, que depende da justiça e do governo italiano. Gente, eu posso falar com propriedade. Eu vou até parar o BG aqui para falar dessa Maria Ruela. Quem me assiste, quem me acompanha em redes sociais sabe, eu sou advogado. Eu defendo direitos humanos. Eu defendo que todo cidadão, todo ser humano que está num sistema prisional tem que ser tratado com dignidade, com respeito, com garantia, para que cumpra sua pena, pague sua dívida com a sociedade e volte depois reintegrado, porque eu acredito em ressocialização. A estúpida da Carla Zambelli saiu latindo daqui, não, porque eu não acredito no Brasil, porque se eu tiver que cumprir pena, vou pedir para cumprir pena na Itália, porque lá o sistema é melhor. Hoje tem uma matéria, tá aí para quem quiser ver, o advogado dela reclamou na petição de que o presídio onde ela tá superlotado e que o presídio está em condições insalubres. Eu espero que resolvam isso, eu espero que o sistema prisional italiano em breve consiga atingir um padrão de dignidade, de respeito aos direitos humanos. Agora, se essa estúpida tivesse no Brasil, ela estaria ou em São Paulo, que é o domicílio dela, em Tremembé, ou em Brasília, no presídio da Colmeia. Gente, eu tenho certeza, aqui ela estaria tendo todos os seus direitos humanos assegurados, estaria presa com dignidade, ou cumprindo sua pena ou em preventiva, com comida digna, que é direito humano, com acesso aos medicamentos. Lá ela levou 48 horas para ter acesso aos medicamentos dela. Mas, enfim, né? Cada um sabe da sua vida, como diz lá em Tropa de Elite, né? Cada cachorro que lamba a sua, pois é. Ela escolheu ir para lá, então o viralatismo dela está custando isso. Não desejo que ela cumpra a pena em condições indignas, mas ela escolheu, né? Aqui no Brasil, nós poderíamos exigir, cobrar que ela cumprisse pena com dignidade. Como estão cumprindo pena com dignidade todos os bandidos do 8 de janeiro. Ah, mas ela não está condenada pelo 8 de janeiro. Realmente, mas ainda assim, ela teria garantida toda sua dignidade. Vou voltar com a vinheta para a gente voltar à programação normal aqui. Manchete do Brasil, do Brasil 247 aqui agora. Lindbergh aciona STF para barrar efeitos no Brasil de sanção dos Estados Unidos contra Moraes. Lindbergh Farias pede ao STF medidas contra sanções dos Estados Unidos a Alexandre de Moraes impostas por Trump via lei Magnitsky. Ele argumenta que a ação fere a soberania nacional e busca proteger o ministro alvo de bolsonaristas. Vou pausar também para comentar isso aqui. Hoje eu ouvi, olha, a Teca dizendo, no Brasil os ladrões estão soltos e até vira presidente. Pois, na verdade, ele não está solto não, Teca. Ele está nesse momento em prisão domiciliar, está com tornozeleira, só vai poder sair de casa segunda-feira, 7 da manhã, tá? Então, nesse momento, o ladrão está guardado e não é mais presidente. Essa questão do Lindbergh acionar o STF, cara, isso era fato que iria acontecer. Alguém teria que fazê-lo realmente, apesar do ministro ter dito que não queria que tomasse medidas judiciais nos Estados Unidos em defesa dele, mas vai acontecer essa provocação. Por quê? O Trump está dando um recado aos bancos do mundo, olha, não cancelem os cartões desse cidadão, não façam empréstimo, não façam mais negócio com ele. Ok. Só que esses bancos operam aqui e toda empresa que opera no Brasil, ela tem que obedecer à lei brasileira. Então houve a provocação do Lindbergh Farias, uma provocação legítima, que qualquer brasileiro poderia fazer, e ele, como deputado federal, tinha a obrigação de fazer esse tipo de programação, de provocação, e agora em algum momento vai sair alguma ordem do STF ou de alguma corte competente, ou do STJ, se for o caso, dizendo aos bancos, olha, a lei de fora vale fora, aqui vale a lei brasileira, você não tem motivo nenhum para negar o crédito, a operação, seja lá o que for a esse cidadão. E aí os bancos vão ter que começar, vão ficar num dilema, vão ficar entre a cruz e a caldeirinha.
Eles vão pensar, meu Deus, eu desobedeço a lei Magnitsky e eu vou ter problema nos Estados Unidos, eu desobedeço a lei brasileira e eu vou ter problema aqui. E aí, onde é que a gente chega? O sistema bancário, ele é mundial. Você tem uma integração direta. Então, vai chegar um momento em que, se não houver cessão de quem está errado, e quem está errado é o governo dos Estados Unidos, é o Trump, ponto. Se não houver um recuo de lá, os bancos vão ter que escolher. Eu vou parar de operar no Brasil ou vou parar de operar nos Estados Unidos? A resposta é, eles não vão parar em nenhum lugar. Óbvio, nenhum deles vai querer sair do mercado estadunidense, mas também banco nenhum vai abrir mão do mercado brasileiro, porque nós somos o 5º maior país do mundo, nós somos a 9ª maior economia do mundo, então eles vão bater o pé e aí vão começar a pressionar lá de dentro para falar, presidente, Trump, passou do limite, foi mal, vamos ver. O fato é, me cobrem. Questão, não vai mudar praticamente nada, é questão de meses, de pouco tempo, para isso estar resolvido. Vamos voltar com a vinheta. Vamos lá, e finalizando aqui o giro de notícias nacional, manchete do ICL Notícias. Moraes fala, organização criminosa. Alexandre de Moraes denunciou bolsonaristas como uma milícia que age covardemente, buscando sanções externas contra o STF. Ele destacou a tentativa de desestabilizar a democracia e reafirmou sua resistência a ameaças com o apoio de colegas. Gente, óbvio, eu tenho certeza que esse cenário não vai durar. Vai haver, se não pela consciência, que na verdade não pela consciência do Trump, porque ele não tem nenhuma, mas pela pressão política interna dos Estados Unidos, quando começar a doer no bolso de quem banca campanhas lá, vai ter recuo. E o Brasil vai precisar... O Brasil está chamando as coisas pelo nome. São milicianos, são práticas milicianas, tentaram sequestrar a economia brasileira, mas deu muito errado. Então, parabéns ao ministro Alexandre de Moraes pela coragem de não retroceder, parabéns ao STF por estar resistindo e por ter já garantido a soberania brasileira. Deixa eu mandar um oi pra galera que tá acompanhando aqui no chat. Meu Deus, um monte de gente, não dá pra falar o nome de todo mundo. Juscelino Viana, Expedito, Maria de Fátima, Moita, Walter Moschini, Márcio Rodrigues, Esteves Farias. Comentário aqui, eles falam que Lula é ladrão. Se você é tão honesto, por que não ganhou 5 eleições? Não é, Esteves? É, meu amigo, não tem como não. Cadê a Teca? Tá mugindo ainda. A Valéria comentando aqui, ele, o Trump que se lasque pra lá e vai se lascar mesmo. E já arregou, hein? Já mandou recado, não, vou conversar com o Lula onde for. Eu acho o seguinte, que vão ter que conversar, não tenho dúvida disso, é parte da institucionalidade. Agora, o Trump que ligue manda a secretária dele ligar para a recepção do Palácio da Alvorada, para ver se e quando o presidente Lula pode atendê-lo. Mas Trump, fique tranquilo, você vai ser atendido. O presidente Lula vai conversar com você de cabeça erguida, de chefe de Estado para chefe de Estado, com o devido respeito. Ele não vai fazer com você o que você fez com Zelensky, ele não vai fazer com você o que você fez com o presidente da África do Sul, ele não vai te exigir nada humilhante como você exigiu da Europa. Só que isso também não vai ter nada daqui, beleza? Gente, vamos entrando na pauta hoje. Bolsonaro em fuga. Para onde ele vai correr? Rapaz, eu digo aqui. Bolsonaro já fugiu 2 vezes, Silas. Sim, 2 vezes, mas quando? Ele fugiu quando terminou o mandato e ele se tacou para os Estados Unidos. Ele tinha medo de ser preso no dia seguinte à saída do cargo. Então, no dia 30 de dezembro, meteu o pé. Deixou o Mourão aqui para fazer o que quisesse. E aí, depois que ele viu que não ia ser imediato, quando ele viu que ele ia ter assegurado o devido processo legal, aí foi que ele decidiu voltar para o Brasil. Ok. E ele teve uma segunda fuga também, em 2024, ano passado, depois do carnaval, depois que apreenderam o passaporte dele, ele passou 2 dias socado, escondido na embaixada da Hungria, sem ter nada para fazer lá.
Depois inventou o migué, falou, não, fui ter conversas e tal. Não tem conversa de Estado, coisa nenhuma, porque ele não tem mais qualquer função de Estado. Bolsonaro é um CPF como qualquer outro, como o da Francisca Carvalho, como o da Luzia Rodrigues, como o do Cícero Macedo. Só que a diferença é que a Francisca, a Luzia, o Cícero, o Sueli Pietro, quem mais aqui? O Arnóbio, 6 são cidadãos dignos, o Bolsonaro não é. Em breve ele vai estar na cadeia. Então, ele já tentou fugir 2 vezes. E aí agora o que fizeram? Meteram uma tornozeleira nele. Espero que ele esteja sendo monitorado, porque 200 metros de carro você faz em segundos. Então, nada me tira da cabeça que quando a giripoca piar mesmo, quando ele vê que a prisão é iminente, inevitável ela é. Ele só não a vê como iminente. Na hora que ele vê que é iminente, ele vai acelerar o carro, parar dentro de uma embaixada. Agora, qual embaixada? Para quais embaixadas ele teria condições de fugir? Que países, nesse momento, teriam a pachorra de receber o bandido do Bolsonaro? Tem 4. Tem 4 países principais para onde ele poderia fugir. O primeiro, a Argentina, de Javier Milei. Ele poderia ir para lá porque ele tem... O Milei já prestou solidariedade a ele, faz declarações. Só que ele teria um problema, porque o Milei não é a unanimidade que gostaria de ser na Argentina. O Milei recebe confrontação do parlamento, ele recebe confrontação do Poder Judiciário de Buenos Aires. Tanto que, pelo Milei, os golpistas brasileiros que fugiram para a Argentina teriam ficado lá. Só que a justiça mandou voltar. E o governo não teve força. Óbvio, se fosse o Bolsonaro, muito provavelmente haveria um outro tipo de mobilização, um outro tipo de negociação, um outro tipo de conversa. Mas isso interferiria diretamente nas relações do Mercosul. E a Argentina precisa do Mercosul. O continente todo, o Cone Sul aqui, nós precisamos do Mercosul enquanto bloco. Eles latem, mas não mordem. Bolsonaro fica o tempo todo falando mal do BRICS. Os bolsonaristas estão falando, porque o BRICS isso, o BRICS aquilo e tal, porque tá errado. Só que ele passou 4 anos na presidência e ele não tirou o Brasil do BRICS. Não tirou porque ele não é idiota. Ele sabia que na hora em que ele fizesse isso, os donos do dinheiro no Brasil, a Faria Lima, a Fiesp, a Fieng, a Febraban, iam pra cima dele e falar, você tá maluco, meu amigo? A gente tem negócio, a gente tem dinheiro envolvido, como é que você vai fazer um negócio desse? Então ele não faz. A mesma coisa é o Javier Milei na Argentina. Essa conversa de bilateralismo, ok, mas não tirou a Argentina do Mercosul e não vai tirar a Argentina do Mercosul. Por quê? Os donos do dinheiro lá também têm negócios que dependem das tratativas do Mercosul. Então eles não vão admitir perder dinheiro para manter o devaneio golpista, autoritário, imperialista de um louco qualquer. Então a Argentina é uma possibilidade? É uma possibilidade. Nesse ranking de 4 possibilidades, eu acho que é a 4ª, não é a primeira opção. A primeira opção vou falar por último aqui. No ranking de 4 maiores possibilidades de fuga, a Argentina está em 4º. Em terceiro, eu coloquei aqui El Salvador. Por que El Salvador? Porque El Salvador já virou uma ditadura. O que eles dizem que acontece no Brasil é o que já está acontecendo lá em El Salvador. O Nayib Bukele hoje conseguiu a aprovação de uma lei permitindo que ele seja eleito indefinidamente, ou seja, não vai sair do poder nunca mais, o Nayib Bukele. Ele está tendo um forte apoio dos Estados Unidos, porque ele está com uma política lá de prender todo mundo, primeiro prende, depois investiga. Quem está se lascando nisso? Os pobres. Não está se prendendo simplesmente bandido. Se você é pobre, você é suspeito. Prende, depois a gente vai investigar. O que é um absurdo, que é criminoso. E ele também se dispôs a ser a lata de lixo dos Estados Unidos. Ah, vocês estão com problema nos presídios? Manda para cá que a gente mantém preso aqui. É o que ele está fazendo lá. Então lá o Nayib Bukele tem o controle do judiciário, tem o controle do legislativo, é o dono de El Salvador. Então sim, ele poderia talvez receber o Bolsonaro lá. A questão é, El Salvador é um país pequeno. El Salvador teria problemas em brigar, em bater de frente, em comprar uma briga dessas. No máximo, talvez ele se disporia a fazer a ponte para de lá
o Bolsonaro ir para o segundo destino, que é o top 2 desse item 4 aqui, desses 4 itens, a segunda maior possibilidade de fuga do Bolsonaro é os Estados Unidos da América. Sim, ele correria pro... Olha a Maria perguntando aqui, o que estão fazendo com o Bolsonaro não é crime? Não, Maria, não é. O que estão fazendo com o Bolsonaro se chama devido processo legal. Ele cometeu crimes, ele vai responder pelo que ele fez. Simples assim. Então pronto, do top 4, o segundo lugar seria os Estados Unidos. Ali sim, o Trump teria força para bancar a briga, falar vai ficar aqui, vou proteger, acabou-se. E ninguém tirava de lá. Porém, o Trump teria que ser reeleito. Tipo assim, você concede o asilo, mas esse asilo não é eterno. Se o presidente que te concedeu o asilo sai do poder, o presidente seguinte pode rever esse asilo. Então, ao contrário do que se pensa, o Trump não está nadando em águas tranquilas nos Estados Unidos. Ele está se rebolando, tentando se impor pela força, perde popularidade aqui, resolve ali, mas tranquilo não está. O Nayib Bukele está em céu de brigadeiro, em El Salvador, mas El Salvador não compra essa briga. Então, os Estados Unidos são uma opção. Agora, eles são uma opção até que não seja mais. Porque o Bolsonaro, gente, não se iludam. Ivani Cassonato, José Lopes, Cícero Macedo, o Trump não meteu o Bolsonaro no meio da briga porque ele gosta do Bolsonaro, ele está pouco se lixando para o Bolsonaro. Foi o pretexto que ele encontrou para poder intervir no Brasil, para poder interferir numa democracia que está se consolidando, que está consolidada e que é ponto de sustentação do BRICS, o órgão que está mudando a geopolítica mundial. Então, no top 2, no top 4, em segundo lugar está os Estados Unidos. Em primeiro lugar, para onde você tivesse que fazer uma aposta, Marcelo, tu acha que o Bolsonaro vai fugir para onde? Eu repito, eu acho que ele vai tentar fugir. Não acredito que ele vá aceitar calmamente a prisão, porque ele é covarde. Quem enfrenta a prisão é gente íntegra, é inocente. Nelson Mandela enfrentou a prisão. Pepe Mujica enfrentou a prisão. Jesus de Nazaré enfrentou a prisão. Lula enfrentou a prisão. Ah, você está comparando esse pessoal com Jesus? Não, não estou, gente. Eu estou falando de um dado histórico objetivo aqui. Respeito a fé de todo mundo. Tenho a minha fé no que seja também. Eu sou crismado, inclusive, falo isso para sempre. Então, grandes homens enfrentam as coisas. O Bolsonaro é um rato. E esse Bolsonaro vai fugir. E para onde eu aposto que ele vai fugir? Embaixada da Hungria, para onde ele já fugiu. E é para onde eu achava que a Carla Zambelli iria se ela tivesse 2 neurônios, né? Ela só tem um e ele é meio zambeta, igual o sobrenome dela. Por que para a Hungria? Na Hungria, o Viktor Orbán tem o pleno controle do Estado. Ele é o chefe do executivo, ele é primeiro-ministro, ele tem o controle do parlamento, ele tem o controle do poder judiciário, ele é declaradamente alinhado a essa nova internacional fascista que se apresenta pelo mundo. Ele participa daquele evento fascista nojento que, infelizmente, vai acontecer aqui em Manaus, aquele tal de CEPAC. O Viktor Orbán, ele participa disso, ele defende isso, ele já fez falas reproduzindo discursos de Bolsonaro, até mesmo de Carla Zambelli, em entrevistas por aí. Então, numa aposta objetiva, Bolsonaro vai tentar fugir para a embaixada da Hungria. Agora, como é que funciona essa questão do asilo político? Vamos lá, o Bolsonaro ele saiu fugindo, combinaram com a Hungria, deixa o portão aberto. Ele acelera o carro, entrou na embaixada da Hungria, ficou lá. O Brasil respeita tratados internacionais. Então é improvável, é praticamente impossível que o governo brasileiro, à força, invada a embaixada da Hungria e tire o Bolsonaro de lá pela orelha. Não acho que isso vá acontecer. O que acontece? A polícia não vai entrar, mas fica cercada a embaixada. Se o Bolsonaro botar o pé para fora, ele é preso. Aí as pessoas dizem, mas se concederem asilo político para ele. Ok, considera asilo político. Ele tem 2 possibilidades. Ou ele recebe um salvo-conduto do governo brasileiro
para ele sair da embaixada, ir até o aeroporto, pegar um avião e ir pra puta que o pariu, ir pra onde ele quiser, ou ele vai ficar o resto da vida preso na embaixada. A saída dele da embaixada em segurança com salvo-conduto, ela não depende da embaixada que o receber, ela depende do governo brasileiro. E meus amigos, Haddad, Lula, se vocês derem um salvo-conduto para esse sujeito, pelo amor de Deus, hein? Porra, eu vou lá puxar a orelha de todo mundo. Mas eu acho o seguinte, eu acredito que esteja havendo monitoramento, quero crer que haja monitoramento contínuo para na hora que ele chegar perto de uma embaixada, alguém chegar lá e fazer a prisão preventiva dele. Mas que ele vai tentar fugir, ele vai. Porque quem enfrenta as coisas são homens. E o Bolsonaro não é um homem. O Bolsonaro é um rato e dos piores. Deixa eu dar uma lida nos comentários aqui agora. Licinha Souza, Lula roubou e cuidado com o que você fala do Bolsonaro. Todos estão pagando e você vai pagar também. Cara, eu vou pagar o quê, Licinha Souza? A Maria Uná falando, pagar pelos crimes que não são poucos. Bolsonaro realmente vai pagar pelos crimes dele, sim. A Maria Uná falando que o Bolsonaro tem que ficar preso. Também acho, Maria Uná, tem que ficar preso mesmo por muito tempo. A Valéria Lima perguntando em que lugar a Maria mora, né? José Lopes falando, vocês têm medo do Bolsonaro. Gente, José Lopes, para pensar. O Bolsonaro estava no exercício da presidência, estava com a máquina na mão, fez a cachorrada que fez e não ganhou a eleição. O que te faz achar que fora do poder ele vai ganhar uma eleição? É muita leseira, né? Vai rezar pra pneu, né? O Edson Lourenço falando Lula nunca mais. Olha, Edson Lourenço, repensa, né? Até o Trump já tá bonitinho, né? Já tá falando, não, fala com o Lula a hora que ele quiser, vamos conversar. Já tá arregando. Então, logo, logo, vão ser vocês. Eu acho que essa Maria, esse Edson Lourenço, cadê? Quem mais é bolsominion aqui? Quem mais é Bolsonaro? Comenta aqui, eu sou Bolsonaro. Pra eu saber quem são vocês. Comenta aí, deixa eu ver. Maria, todos uma pinóia. A Maria é bolsominion, né? Quem mais aqui que reza pra pneu? Cadê? Esqueci o nome daquele sujeito lá, perdeu. O Valdir, também é bolsominion. Bora, vamos comentando aí. Maria, eu homem correto. Que diabo, Maria é um homem? Maria do Socorro, Lula sempre tá certo. Maria do Socorro não é gado. Então é o seguinte, por que eu tava pedindo pros bolsominions se apresentarem aqui? Gente, se aparecer um vídeo do Bolsonaro na noite de Natal, de coturno, dando uma bicuda na boca de uma senhora idosa, debaixo da árvore de Natal, vai ter essa galerinha, o Edson Lourenço, essa Maria, aquele José lá não sei o que vão defender o Bolsonaro. Não tem pra onde correr. Então, com essa galera não tem conversa. É combate, é embate institucional e acabou-se. Porque eles são gado. Eu vou salvar uma vinheta de mugido aqui pra quando, pra quando aparecer essa galera, né? 19 horas e 29 minutos em Manaus, 20 horas e 29 minutos em Brasília. Vamos seguir no giro de notícias aqui, saber o que o mundo tá falando agora, qual é o assunto, qual é a pauta. Chama a vinheta. Sabe o que está acontecendo no mundo agora? O Amil te conta aqui mesmo na Web Rádio APT. E eu conto agora. Manchete do portal Xinhua.com, portal chinês que manda notícias para o mundo. Chanceler chinês se reúne com o chanceler japonês em Vientiane. Não sei onde fica essa cidade, acho que é na China. Wang Yi, chanceler chinês, e Yoko Kamikawa, chanceler japonesa, né, discutiram laços bilaterais em Vientiane, enfatizando diálogo e cooperação. Wang pediu que o Japão mantenha uma visão objetiva da China e promova a estabilidade nas relações, enquanto Kamikawa destacou a importância de laços pacíficos. Manchete do Diário de Notícias, portal português que também manda notícias para o mundo. Trump ordena a mobilização de submarinos nucleares perto da Rússia após a ameaça de Medvedev. Donald Trump enviou 2 submarinos nucleares para regiões próximas à Rússia em resposta a provocações de Dmitry Medvedev, que mencionou o sistema nuclear mão morta. A ação ocorre em meio a tensões sobre a guerra na Ucrânia e pressões por um cessar-fogo. Galera, eu tenho medo que isso escale.
é um problema para o mundo. Vamos torcer para parar simplesmente na gritaria, né? Apesar de eu achar, já até fiz vídeo sobre isso, que o Trump quer é essa guerra. Então, espero que não aconteça. Manchete do portal Grama, portal cubano. A bandeira nacional de Cuba nas mãos de futuros campeões. Em Havana, crianças cubanas participaram de cerimônia com a bandeira nacional, simbolizando patriotismo e esperança. Patriotismo de verdade, não é esse do Bananinha não, que trabalha contra o país dele, tá? O evento contou com atividades culturais e esportivas, reforçou valores socialistas e a preparação de jovens para representar Cuba no futuro. Cara, tem uma frase que circula há muitos anos já sobre Cuba que eu acho linda e que devia ser exemplo para toda a humanidade, né? Cuba sofre há décadas um embargo econômico violento dos Estados Unidos que impede que eles desenvolvam em alguns campos, que sabota o desenvolvimento da economia cubana. Mas há uma certeza, essa noite, 1º de agosto, milhares de crianças no mundo vão morrer de fome. Só que nenhuma delas será cubana. Vamos finalizando aqui o giro de notícias com manchete do portal La Nación, da Argentina. Devido à alta do dólar, os primeiros aumentos de preços começarão a chegar às prateleiras argentinas nos próximos dias. A alta do dólar na Argentina deve elevar preços de produtos nas prateleiras em breve. Alimentos e bens importados como trigo e eletrodomésticos sofrerão reajustes, impactando o custo de vida e pressionando a inflação no país. Inflação que já é muito alta, né? Inflação que já é altíssima na Argentina, mas paciência, né? Torcer para os hermanos conseguirem se libertar e voltar a viver tempos bons, né? Enfim. Vamos para o momento dedo na goela agora aqui, né? Quando a gente fala de uma pessoa horrível, de uma pessoa nefasta. Vamos lá, chama, vinheta. Cuidado aí. Olha, você é uma pessoa horrível. Uma mistura do mal com atraso e pitadas de psicopatia. A pessoa nefasta de hoje é Sóstenes Cavalcante. Nascido em Maceió, é pastor evangélico e deputado federal pelo PL do Rio de Janeiro no 3º mandato. Formado em teologia, lidera a bancada evangélica e é 2º vice-presidente da Câmara. Defende pautas conservadoras como a proibição do aborto e o armamento civil, sendo aliado de Silas Malafaia e Jair Bolsonaro. Sóstenes Cavalcante é um exemplo abjeto de hipocrisia e corrupção travestidas de moralismo. Seu PL 1904, que criminaliza o aborto após 22 semanas, mesmo em casos de estupro, é uma afronta às vítimas, revelando sua insensibilidade cruel. Envolvido em um acidente que matou uma idosa em 2022, escapou de escrutínio cheirando a privilégio. Acusado de desviar recursos para ONGs duvidosas e com assessores ligados a peculato, é um charlatão que usa a fé para mascarar sua ganância e subserviência a interesses escusos. Sóstenes Cavalcante é uma pessoa nefasta. E falando em pessoa nefasta, vamos ver agora, todo o programa eu vou atualizar aqui a listinha, relembrar quem é que tá fechado com o Bolsonaro, quem são os bolsonaristas na cadeia. Então vamos lá, chama a vinheta. Apistou mais um dia, sob o olhar sanguinário do vigia. Bolsonaristas presos: Roberto Jefferson, Daniel Silveira, Ana Priscila de Azevedo, Fátima de Tubarão, Antônio Cláudio que quebrou o relógio de Dom João VI, Débora do Batom, Felipe Martins, Marcelo Câmara, Rafael Martins, Bernardo Romão Correia Neto, General Mário Fernandes, General Walter Braga Neto e presa na Itália, deputada federal Carla Zambelli. Gente, mas depois de falar dessa galera, pra gente não vomitar, né? A gente tem que falar de coisa boa, tem que falar de coisas interessantes. Então vamos lá, chama a vinheta da notícia boa. Por favor, me traga uma notícia boa.
Notícia boa de hoje. Brasil em alta, desemprego atinge menor nível histórico com Lula e PT gerando emprego e renda para milhões. O Brasil alcançou um marco histórico, o desemprego caiu para 5,8%, o menor nível desde 2012, segundo o IBGE. Com 1.300.000 pessoas saindo do desemprego em apenas 3 meses, o mercado de trabalho vive um momento de forte recuperação, impulsionado por políticas públicas que geraram 2,4 milhões de vagas em um ano. Mais empregos formais, salários em alta e redução da informalidade mostram um país em transformação com oportunidades crescendo para todos. O setor privado registrou 1,4 milhão de novas vagas com carteira assinada e a renda média subiu para R$ 3.477, reforçando a confiança dos brasileiros. Setores como educação, saúde e comércio lideram a geração de empregos, enquanto o número de desalentados caiu ao menor patamar desde 2016. Com mais gente trabalhando e ganhando melhor, o Brasil avança rumo a um futuro próspero e inclusivo, mostrando que políticas sociais e econômicas fazem a diferença na vida da população. O programa 10 Minutos na Web Rádio App foi um oferecimento de Clínica Estética Mactube. Realce sua beleza e eleve sua autoestima. Neo Esportes, os melhores equipamentos esportivos e fardamentos do Amazonas. E Comedy Club Manaus, a melhor casa de humor do norte do Brasil. Gente, 19 horas e 37 minutos em Manaus, 20 horas e 37 minutos em Brasília. Muito obrigado para quem me acompanhou ao vivo aqui no www.webradioapp.com e no TikTok. Assim que terminar o programa, entra lá no YouTube, procura Web Rádio App, curte o canal, ativa o sininho, deixa um like, deixa um comentário. Se você gostou do tema, copia o link, manda para alguém que você acha que também tinha que ouvir. E você que acompanhou pelas redes sociais, assim que terminar o programa, entra lá no www.webradioapp.com, baixa o aplicativo, é super leve, é de graça, não tem que fazer login, tem música 24 horas por dia, tem jornal de manhã, tem jornal de tarde e de segunda a sexta, 20 horas de Brasília, 19 horas de Manaus, tem eu, Marcelo Amil, sempre falando sobre um tema interessante e inteligente que vale a pena discutir. Obrigado, sextou, agora segunda-feira tamo de volta.